As pessoas, muitas vezes, são ensinadas de forma errada sobre o que é o pecado, e isso acaba confundindo muita gente. Isso faz com que as pessoas pensem que o pecado é algo que podem simplesmente tirar de suas vidas, enquanto ainda estão aqui na Terra, com seus corpos humanos. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Mas se não puder ajudar a espalhar a mensagem do Altíssimo, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Algumas pessoas acreditam que, se conseguirem se livrar completamente do pecado, elas podem se justificar diante de Deus, mas isso não é verdade. A única forma de sermos justificados é por meio do que Jesus fez por nós na cruz, ao morrer e ressuscitar. A Bíblia nos ensina que o poder do pecado vai continuar afetando nossa carne, nossos corpos, até o dia em que seremos completamente redimidos, quando teremos corpos imortais. Isso significa que, enquanto estivermos vivos aqui na Terra, o pecado ainda terá poder sobre a nossa carne. Muitas vezes, as igrejas tentam nos fazer acreditar que somos sujos, indignos, que devemos nos sentir envergonhados por causa dos nossos pecados. Dizem que precisamos nos odiar aos outros e sentir vergonha de tudo que fazemos. A ideia é que, assim, com muito sofrimento, vamos nos tornar melhores e mais dignos de entrar no reino de Deus. Falam que, se não formos suficientemente santos, não poderemos ir para o céu. E isso nos leva a acreditar que precisamos se arrepender de cada pecado que cometemos, pedir perdão o tempo todo, ou de outra forma, não seremos salvos. No entanto, isso não está de acordo com o que a Bíblia realmente ensina. Quando as Escrituras falam sobre arrependimento e fé no Evangelho, elas não estão falando sobre ficar constantemente se desculpando por cada erro que cometemos. O arrependimento verdadeiro é mudar a forma como pensamos e acreditamos. Precisamos deixar de acreditar que podemos nos salvar sozinho e entender que Jesus é a única forma de salvação. A Bíblia fala claramente sobre isso, dizendo que, se acreditarmos em Jesus, seremos salvos, porque Ele é o único que pode nos justificar. Muitas pessoas pensam que pecado é algo que fazemos por acaso, como se fosse um erro pequeno durante o dia, algo como um palavrão que dizemos sem querer. Então, elas vão até Jesus e pedem desculpas, como se isso fosse suficiente para que tudo ficasse bem novamente. A ideia é que, se fizermos isso, então Deus não estará mais bravo conosco e tudo ficará em ordem novamente. Mas isso não é o que a salvação realmente significa. A salvação não é uma questão de pedir desculpas toda vez que cometemos o erro, como se pudéssemos limpar os nossos pecados assim, de forma simples. A verdadeira salvação acontece quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo e acreditamos que Ele morreu por todos os nossos pecados. Quando fazemos isso, recebemos a vida eterna, não de forma temporária, mas para sempre. Isso é algo incrível, porque recebemos essa vida eterna quando acreditamos em Jesus, independentemente de sermos perfeitos ou não. A salvação é um presente que recebemos por meio da fé, e não por nossos próprios esforços. Outro ponto importante é que muitas pessoas cometem pecados sem nem perceber. Elas fazem coisas erradas, mas não têm consciência disso no momento. Algumas até tentam justificar suas ações, dizendo que, se não sabiam que estavam erradas, então Deus não ficaria bravo com elas. No entanto, essa maneira de pensar não é um verdadeiro reconhecimento de que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Quando acreditamos que Jesus é o único que pode nos salvar, não importa se estamos conscientes de todos os pecados que cometemos. A salvação não depende da nossa capacidade de perceber tudo o que fizemos de errado, mas da nossa fé em Jesus como nosso Salvador. A Bíblia nos ensina que a salvação vem pela fé e não pelo que fazemos. Mesmo que ainda cometamos erros, o mais importante é que nossa fé em Jesus é o que nos justifica diante de Deus. Nosso corpo, a carne, ainda terá lutas com o pecado enquanto estivermos vivos, mas o nosso espírito é justificado pela fé em Jesus. A luta contra o pecado será uma parte da nossa vida até o dia em que formos completamente redimidos, mas o que realmente importa é a nossa fé em Jesus, que já pagou por todos os nossos pecados. Quando falamos sobre o pecado e a salvação, é importante entender que a carne, ou seja, nosso corpo e nossa natureza humana, tem um problema. A carne é fraca e está sempre inclinada a cometer erros. O pecado ainda age nela enquanto estamos aqui, mas o que realmente importa é o que acontece no nosso espírito. Quando colocamos nossa fé em Jesus, nossa alma é justificada e santificada, ou seja, nós recebemos a ajuda do Espírito Santo para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus em nosso interior. A Bíblia deixa claro que, quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu para salvar nossos corpos, mas para salvar nossos espíritos. Isso não significa que o corpo humano não tenha importância, mas significa que a salvação começa no nosso espírito.
O Espírito Santo é dado a cada pessoa que crê em Jesus, e é Ele quem nos ajuda a viver de forma justa e a nos afastar do pecado. Mas lembre-se, isso não significa que vamos ser perfeitos enquanto estivermos neste corpo. A perfeição virá somente quando tivermos um corpo glorificado, como o de Jesus, na vida eterna. A verdadeira salvação é entender que, por meio da fé em Jesus, somos justificados diante de Deus. Não importa o quanto tentemos seguir a lei ou ser bons o suficiente, nunca seremos perfeitos. Somente Jesus é perfeito, e é por meio da nossa fé nele que encontramos salvação. O perdão dos pecados não depende de quantas vezes pedimos perdão ou de como tentamos ser melhores, mas sim de confiar no sacrifício de Jesus, que já pagou o preço pelos nossos pecados. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Querido Deus, obrigado por nos lembrar do seu amor e do sacrifício de Jesus, que nos dá salvação e vida eterna. Agradecemos por nos ensinar que nossa fé em Jesus é o que nos justifica diante de Ti, e não os nossos próprios esforços ou ações. Ajuda-nos a entender que, mesmo em nossa luta contra o pecado, somos salvos pela graça e que o Espírito Santo nos guia e nos ajuda a viver segundo a sua vontade. Que possamos confiar sempre em Teu perdão e na promessa de que somos filhos amados, justificados pelo sangue de Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor, e fortalece nossa fé. Que possamos viver cada dia mais próximos de Ti, sabendo que nossa salvação é um presente merecido, mas dado com tanto amor. Em nome de Jesus. Amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.